Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos em uma série de exposições em Romanos. Nesta manhã nós chegamos já acho que é a 13ª mensagem, Romanos capítulo 7. Na semana passada nós falamos do versículo 1 até o versículo 6. E nesta manhã eu quero falar do versículo 7 até o 25. E o tema é a luta da carne com o Espírito. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Não sabeis vós, irmãos, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Os irmãos entenderam perfeitamente a passagem? Essa é considerada uma das passagens mais difíceis de nós entendermos na carta de Paulo aos Romanos. Paulo, em alguns momentos, ele escreve de certa forma difícil de entender. Se nós não nos debruçarmos sobre o texto, se nós não procurarmos entender o contexto, né, a quem, o que exatamente Paulo está falando, a gente não consegue entender algumas passagens. É por isso que surgem tantas heresias, não é? Tantos falsos ensinos, porque vários pregadores tomam textos da Bíblia ou acham alguns versículos interessantes e aplicam eles da maneira como lhes convém. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode tirar do contexto um texto para aplicá-lo sem o contexto. A gente chama isso de pretexto, né? Nós precisamos entender o pano de fundo. E é o que nós vamos tentar fazer nessa manhã com a graça de Deus. O Espírito Santo vai iluminar a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos entender o que é que Deus está dizendo aqui. Bom, vamos então recordar qual o objetivo de Paulo em escrever a carta aos Romanos. Paulo quer pregar o Evangelho, né? Ele é um apóstolo enviado aos gentios, e ele quer pregar aos povos não alcançados. Aqui o foco de Paulo é pregar na Espanha. Então ele escreve a carta à igreja de Roma, Roma está no caminho, e ele vai subir a Roma, não conhecia ainda os irmãos, não é uma igreja que ele fundou, e ele quer ir a Roma, conhecer os irmãos, compartilhar um dom, admoestá-los, né, ser edificado pela fé mútua e, é lógico, levantar recursos financeiros para que ele possa fazer a viagem para a Espanha. E aí Paulo começa escrevendo a sua carta, apresentando suas credenciais e explicando o motivo que ele acredita ser suficiente para pregar o Evangelho. O motivo de Paulo é
todos os homens são pecadores. É isso que ele tem falado desde o início. Todos os homens são pecadores, porque o representante da humanidade, que é Adão, pecou. Então, todos nós nascemos sob a condição de pecador. Ninguém precisa pecar para ser pecador, você já nasce pecador. Ele dá ênfase nessa sua afirmação lá no capítulo 3, versículo 23. Ele diz assim: todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus, né, da glória de Deus. E aí Paulo fala que Deus ele se revela. Lembra? Ele diz assim: olha, Deus ele se revela a todos os homens. Então, quando um homem é condenado, ele não é condenado injustamente, porque Deus se revela. Como? Ele se revela na consciência. Os homens sabem que Deus existe. Deus também se revela na criação. Ele diz assim que os atributos invisíveis de Deus, sua divindade, seu eterno poder, são vistos nas coisas criadas. Por que então que os homens não se arrependem? Porque essa revelação não é suficiente ou ela não é intencional para a salvação. Então o que o ímpio faz? Ele olha e fala assim: olha, deve ter sido Deus que criou tudo isso, né? O firmamento, o sol, as estrelas. Ele pega essa verdade e ele sufoca por causa do seu pecado, por causa da sua injustiça. Então, esse é o ponto principal da carta aos Romanos. Aí Paulo diz que Deus, ele se revela de maneira salvífica no Evangelho. E ele apresenta esse Evangelho mais do que uma mensagem, mais do que uma boa notícia. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, faz um contraponto com os judeus que se apegavam à lei. Mas para ser salvo, não basta observar a lei, praticar a circuncisão? Paulo diz não. Paulo diz que a verdadeira circuncisão é operada no coração, diferente da circuncisão do Antigo Testamento, que era feita pelo sacerdote. Quem opera agora a circuncisão no nosso coração é o Espírito Santo. E aí Paulo coloca os judeus numa situação muito difícil, porque ele diz assim, que quem não faz parte do povo judeu, que é o incircunciso, se for circuncidado no coração pelo Espírito Santo, porque creu em Jesus, ele se torna um verdadeiro circuncidado. Logo, o judeu que era circuncidado, que não crê no Evangelho, que eram os impenitentes, que não se arrependiam, eles então se tornavam incircuncisos. Na cabeça de um judeu, isso é um absurdo. Como que alguém vem pregar um evangelho dizendo que agora o pagão se converte e ele é verdadeiramente circuncidado e eu não? E então eles lembram de Abraão. Ele fala assim: mas espera aí, Abraão veio antes da lei, né? 400 anos antes de Deus ter dado a lei a Moisés. E aí Paulo faz uma nova afirmação, diz: olha, quando Deus chamou Abraão, Deus lhe prometeu uma descendência, da sua descendência viria o Messias. Abraão creu na descendência e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a única maneira de alguém ser justificado é pela fé. E agora? A lei mostrou o seu lado negativo. É o que Paulo está ensinando no capítulo 7. A lei é boa, é santa, é justa, mas ela tem um lado negativo. E esse lado negativo é o lado que nos confronta. Então ninguém é salvo pela lei, e é o que nós vamos aprender nessa manhã. Por isso que é importante a gente entender o contexto. Como cristãos, nós não podemos passar anos na igreja sem entender a Bíblia, né? O legado que a gente recebe da reforma protestante, quando rompeu com a igreja católica, era exatamente dar a Bíblia ao povo. O povo tem que aprender. Quem não gosta de aprender a Bíblia tem espírito católico, porque vai na missa, o padre reza a missa, ele não entende nada. O cristão não, o cristão ele tem que ter autoridade e conhecimento das Escrituras. Agora não mais, mas antigamente o crente levava a Bíblia debaixo do braço. Sabe o que isso significa? Que é o povo conhecedor da Bíblia. Então, quando você via um crente andando com a Bíblia debaixo do braço, era o livro a que ele se dedicava. Hoje, infelizmente, poucas pessoas se debruçam sobre as Escrituras. É o prazer de conhecer a palavra de Deus, é o que mais importa para a nossa vida. Pois bem, meus irmãos, então, veremos esse propósito da lei aqui de duas maneiras. A primeira é que a lei opera em nós a morte, é o que disse o apóstolo Paulo. Veja, isso está do versículo 7 até o versículo 12. Ele vai dizer que a lei de Deus operou a morte. Vejamos no versículo 7.
mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Aqui há várias linhas de interpretação, né, sobre esse contexto ao que Paulo se refere como eu. Então tem o eu se referindo a uma autobiografia, talvez Paulo estivesse falando dele mesmo, talvez Paulo estivesse falando da experiência como fariseu, no período em que ele viu o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir. Eu aprendi hoje de manhã também, tem uma nova interpretação, o irmão Alex estava explicando, de Tomás de Aquino, né, que é um teólogo católico, foi um teólogo católico, que dizia que esse eu aqui se refere a Adão antes da lei, obviamente, antes de receber o mandamento, mas eu vou partir aqui da linha mais respeitada e que foi assim de maior compreensão entre os reformadores, que é um eu retórico, que Paulo está falando do povo judeu, porque ele está escrevendo, lembra, o debate dele é com os judeus. Os judeus é que estão questionando aqui, então, a validade da lei, a aplicação da lei, o valor da lei, e Paulo está conversando com eles. Então, é como se Paulo estivesse usando uma estratégia para chamar a atenção. Então, quando eu estou pregando aqui, eu posso citar exemplos da minha vida para o objetivo de tornar o ensino mais prático. Não é? De vez em quando eu conto assim, olha, eu certa vez, aí os irmãos, vai falar da vida dele, né? O eu. Então, Paulo, quando fala com os judeus, ele diz eu, o judeu já se identifica. Espera aí que ele vai falar alguma coisa a respeito de nós, né? O eu judeu. Então, talvez seja um eu retórico. E o que significa não conheci o pecado senão pela lei? Então, Paulo está voltando ao período em que o povo hebreu estava escravizado no Egito. Eles não tinham a lei, porque a lei foi dada a Moisés depois, né? Deus usou Moisés como líder para ir lá, tirar o povo de debaixo da escravidão, né, do domínio de Faraó. Eles peregrinaram no deserto, foi no Monte Sinai que Deus deu a lei ao povo. Então, naquele período em que eles estavam escravos, eles não tinham a lei. Eles sabiam do pecado, tinha a tradição oral, tinha a tradição dos anciãos, e nós precisamos lembrar que aquela geração que Deus usou Moisés para resgatar da escravidão, não é a mesma geração que desceu, né, desde o período de Jacó, quando José foi levantado como governador no Egito. Né, trocou até o faraó, foram mais de 400 anos. Então já era um povo que tinha uma tradição, mas não tinha a vivência da comunhão com Deus. É por isso que é um povo rebelde, é por isso que era um povo que desejava voltar para o Egito, por isso que era um povo que murmurava contra a liderança de Moisés, e é por isso que ninguém entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Porque se você ler a história, Deus puniu o povo. Né? O povo foi rebelde, o povo foi incrédulo. O escritor aos Hebreus cita o exemplo do povo, olha, para a igreja, não sejam incrédulos como a geração do deserto que pereceu, porque não aguardou o cumprimento das promessas. Então, nós vamos aprender aqui, olha no verso 7, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando Deus deu a lei, qual era o 10º mandamento? Não cobiçarás nada do teu próximo, não é? Nem o teu gado, nem o teu jumento, nem os teus bens, nem a tua... nada. Por quê? Porque cobiçar é a raiz de todos os pecados. E nesse ponto aqui, eu estava conversando com o irmão Alex, acho que Tomás de Aquino estava certo. Porque quando Satanás tentou Adão e Eva no jardim do Éden, o texto de Gênesis diz claramente que eles olharam para o fruto, viram que ele era agradável ao paladar, eles desejaram, era agradável aos olhos, e eles desejaram do fruto. Então, todos os pecados, eles têm como raiz a nossa cobiça. Então, quando diz assim, para não fazer alguma coisa, automaticamente a cobiça do coração é estimulada. Eu citei o caso da criancinha, né? Você diz, olha, não põe o dedo na tomada, não mexe aqui. A tendência é que a criança vá colocar o dedo na tomada, porque provocou a cobiça no coração. Aí no verso 8, ele diz que então o pecado, ele tomando ocasião pelo mandamento. É a mesma ideia. Deus deu um mandamento que é bom, proibindo certas coisas, mas o pecado, ele usou esse mandamento para incitar a minha cobiça. Uma coisa é o povo lá na escravidão do deserto, sem mandamento.
já escravo, obedecendo a Faraó. Outra coisa, é Deus dando a eles a liberdade da escravidão, no entanto, dando a eles um mandamento. Olha, agora vocês têm que obedecer. Né? Então, tinha lá os 10 mandamentos. Ainda no verso 8, o que ele fez por ocasião do mandamento? Ele despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Não está dizendo que não tinha pecado. A ideia de morto aqui é adormecido. É como se o pecado não tivesse sido provocado. Quando você não conhece a lei, você não tem essa provocação. É como os ímpios. Os ímpios adulteram, se prostituem, roubam, difamam, zombam de Deus, mas por não conhecerem a lei de Deus, a mente é cauterizada, o pecado é adormecido. Se você perguntar para qualquer pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, e você vai evangelizar e dizer assim, olha, você é uma pessoa infeliz vivendo dessa maneira. Sabe o que ele vai dizer para você? Eu não sou infeliz, eu sou muito feliz, eu estou muito bem, obrigado. Eu gosto do que eu faço, eu gosto da prostituição, eu gosto das coisas erradas. É isso que o ímpio vai dizer. Ele não vai ouvir você evangelizando dessa forma e dizer assim, realmente eu sou tão infeliz. Não. As pessoas vivem no pecado porque isso lhes dá prazer, lhe dá satisfação. Então, quando você vê pessoas assim, zombando de Deus e vivendo dissolutamente, elas estão fazendo o que elas gostam. Porque essa é uma tendência natural do coração. E essa é a luta travada com todo ser humano. Né? Porque o coração, ele cobiça, ele deseja. E essa é a raiz de todos os males. Então, está aqui, está preso. A ideia de cobiçar é a ideia de tornar algo materializável. É você desejar. Por isso que o dinheiro também é um perigo. Foi a advertência de Jesus. Então, é como se você materializasse os seus próprios desejos. Não é isso que a sociedade diz? Quem tem dinheiro tem poder. Fala assim, olha, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. A ideia de que a cobiça pode ser materializada. Eu quero um carro, então o carro que eu quero, se eu tiver dinheiro, eu compro. Eu quero fazer uma viagem, eu tenho dinheiro. Né? Os homens ricos, os políticos poderosos, eles vivem anos com uma mulher e falam, não, agora eu quero uma mulher de 20 anos, uma modelo. Não é o que eles fazem? Vamos lá, então, e a mulher vai e casa com ele. Por quê? Porque ele é rico. Então, é essa cobiça, esse poder, é o poder pelo poder. Foi exatamente o que Satanás fez. Olha, no dia em que vocês comerem do fruto, certamente serão como Deus. Então, estimulando a cobiça. Quando eu era menino, tinha uma plantação, vários pés de manga lá perto onde eu morava, e aí toda vez que os pés produziam manga, a senhorinha, que era a dona lá do terreno, ela fazia o seguinte, olha, se alguém quiser, porque estragava, era muita manga, manga espada, eu deixo pegar a manga lá no pé, só que vocês têm que trazer arroz, feijão, café. Ela era pobre e a gente fazia um mucambo, fazia uma troca. Até o dia em que ela colocou lá uma placa que era proibido entrar no terreno e roubar manga. Para que ela fez aquilo? Ela acabou com a negociação. Os meninos, pelo fato de ter a lei lá explícita, olha, proibido entrar, aquilo estimulava. Quando era permitido, olha, só vim aqui deixar o arroz, eu deixo vocês entrar e pegar a manga, era uma coisa, mas no dia em que ela colocou a plaquinha proibindo entrar, isso estimula. Nós somos estimulados a fazer uma coisa quando existe uma lei proibindo. Isso provoca. O William estava citando o caso da grama, né? Não pise na grama. Você está passando e tem lá uma plaquinha, não pise na grama. O seu pé parece uma coisa. É uma tendência, é o que Paulo está dizendo. Nós somos pecadores, mas quando a lei diz para não pecar, ela não diz porque eu consigo cumpri-la. Ela diz exatamente para me provocar. A lei é boa, mas o pecado usa a lei. Ele, tomando ocasião da lei, faz com que eu peque. Então, é o que Paulo está explicando aqui aos judeus. Aí no verso 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, lembrando lá no período da escravidão, do período do Egito. Eles estavam escravos, os judeus viviam debaixo daquela servidão, mas não tinha lei.
É como se não tivesse uma consciência pesada. Então, nasceram escravos, vários daquela geração, já nasceram daquele jeito, e eles simplesmente obedeciam às ordens dos egípcios, eles estavam sujeitos. Aí no verso 9, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vindo aqui o preceito, a entrega, quando Deus deu a Moisés, naquele momento em que Deus entregou a Moisés os mandamentos, aquilo que era para ser para a vida, talvez o povo ali estivesse reunido pensando, olha, agora nós temos um claro direcionamento de Deus, e isso vai ser bom para nós, isso vai ser vida para nós. Nós vamos viver agora debaixo das orientações do próprio Deus. E o que é que acontece? Ele diz que, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aí no verso 10, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. O povo se reuniu e recebeu de bom grado as orientações que Deus deu a Moisés. O povo reconheceu tanto a soberania de Deus, que quando Deus falou com Moisés, o povo disse assim, olha, Moisés, quando Deus quiser falar novamente, ele fale somente contigo, né? Porque o povo ficou tão impressionado com as manifestações portenciosas, o fogo, o chão tremendo, eles sentiram como se estivessem na boca do inferno. O Monte Sinai foi envolvido pela glória de Deus, e o povo disse, certamente nós vamos morrer, se Deus fizer isso de novo, certamente nós morreremos. Agora ouçam o que está em Êxodo 19, do 3 ao 8. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz, em uníssono, olha o que o povo disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E aí Moisés relatou as palavras do povo ao Senhor. Foi essa a decisão do povo. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que eu pensei que era para a vida, se tornou em morte. Então, quando o povo recebeu os mandamentos, o povo o abraçou como uma coisa boa. Tudo o que o Senhor falou, certamente nós faremos. Não é para ter outros deuses? Não teremos. Não é para fazer imagem de escultura? Nós não faremos. Não é para tomar o nome do Senhor em vão? Nós não vamos tomar o nome do Senhor em vão. É para guardar o dia de descanso e o santificá-lo, para culto, para serviço, para reconhecer que tudo vem de Deus, é que Deus que nos sustenta? Nós faremos isso. Nós vamos guardar esse dia. É para honrar o pai e a mãe, para valorizar as gerações, para cuidar dos nossos velhinhos, porque a ideia de honrar é a ideia de carregar, né? De acolher e conduzir. Vamos dar um suporte aos nossos, vamos honrá-los, vamos respeitar as gerações. Então vejam, não é para matar, nós não vamos matar, né? Assassinar, nós não faremos isso. Não é para adulterar, não vamos adulterar, manteremos a fidelidade, a aliança. Não é para furtar, nós não vamos furtar. Não é para levantar falso testemunho, nós não diremos falso testemunho contra o nosso irmão. E o último, não é para cobiçar nada, então nós não vamos cobiçar. E aconteceu exatamente ao contrário. Tudo que o mandamento disse despertou o quê? A cobiça. É exatamente isso que Paulo está se referindo agora no verso 11. O pecado. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O povo olhou para o mandamento como uma coisa boa, pensando que poderiam cumprir a lei, os judeus estavam debaixo da lei. Paulo vai chamar de carnal, né? O homem carnal, o homem que está debaixo da lei, achando que era para a vida,
tornou-se para a condenação. Só que tudo isso poderia provocar nos judeus uma impressão de que a lei é ruim. Então a lei não é uma coisa boa? É boa. O que ele está dizendo é que por ocasião do mandamento, o pecado me enganou e por ele me matou. Vamos personificar o pecado aqui para a gente entender melhor. Imagine um assassino em série. Já viu aquele serial killer? Aquelas pessoas que matam, né, pelo prazer em si. Eles escolhem suas vítimas aleatoriamente. E eles usam vários meios para atrair as suas vítimas. Quando um assassino atrai a vítima, e ele está matando a vítima, é como se ele estivesse olhando nos olhos da vítima e dizendo assim, olha, não é nada pessoal, não é com você, não é porque é você, é porque eu mato. Você não fez nada para mim, mas eu mato. O pecado, ele usou o mandamento por ocasião da lei santa de Deus e ele faz o que ele é enviado a fazer. Lembra da porta que se abriu? Paulo disse, entrando o pecado, veio com ele a morte. O pecado e a morte estão de mãos dadas. Então, é como se ele estivesse personificando. Ele usou o pecado, usou o mandamento que é bom, é aquilo que era para a vida, que ele disse, eu, os judeus, pensávamos que era para a vida, se tornou para a morte, porque o pecado me enganou e por ele, pelo mandamento, me matou. Então, o judeu, quando olhava para a lei de Deus, não farás isso, não farás isso, não farás isso, ele não tinha vida, porque ele dizia assim, eu faço isso. Logo, eu estou debaixo de ira. O mandamento avultou o meu pecado, ele colocou em evidência, ele me provocou, eu quebrei a lei de Deus. É exatamente isso que nós fazemos sem o Evangelho. Todos nós aqui. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós provocamos a Deus. Você já teve um inimigo? Alguém que te provoca, diz assim, olha, eu vou pegar você, hein? Uma hora a gente vai acertar as contas. Menino tem muito isso, né? Período de escola, uma vez eu falei de um rapaz forte, numa brincadeira, eu fiz algum comentário, ele não gostou, e ele falou assim para mim, quando terminar a aula eu te pego lá fora. Quando chegava a hora assim, do tocar o sinal da escola, eu pegava um caderninho, a mochila, corria, mas eu corria tanto. E eu fiquei vários dias correndo para não apanhar no final da aula. Transformei alguém em um inimigo muito mais forte do que eu, que poderia me dar uma sua. A ideia é mais ou menos essa. Você, por ocasião da lei, o pecado te provocou em você uma inimizade com Deus. Então, Deus é o seu inimigo. Já imaginou isso? Paulo está dizendo, Deus se transforma em inimigo daquele que lhe desobedece. E aí ele vai mostrar então que isso acontece por causa da fraqueza da nossa carne diante da lei de Deus. É o que está do verso 12 em diante. No verso 12 ele diz, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não é a lei. Então, se o judeu estava pensando que a lei é ruim, a lei não é ruim, a lei é boa. Por que a lei é boa? Porque a lei é santa. Por ser santa, ela reflete a santidade de Deus. O alto padrão da lei mostra como Deus é exigente. Eu sei que hoje criaram uma caricatura de Deus, né? Hoje as pessoas romantizaram, as músicas de Deus são romantizadas. Deus é chamado de você, né? Daquele que entra no quarto para me dar carinho. Tem músicas assim, né? Essas músicas, principalmente dos movimentos church e dessas igrejas mais joviais, por não ter o conhecimento do Deus Santo das Escrituras, as pessoas vulgarizaram muito, como se Deus fosse um qualquer. Mas não. Aquele que se revela nas Escrituras é santo, santo e santo. E a lei reflete exatamente esse alto padrão da santidade de Deus. A lei também é justa. Então, Deus não é parcial quando julga.
Deus julga justamente, o peso certo na balança certa. Ninguém será condenado injustamente. A lei de Deus mostra essa justiça de Deus que será exercida no seu julgamento. Por isso que ela é justa. Agora, a lei também é boa. É boa por quê? Porque ela protege a vida, não é? Não matarás, a proteção da vida. Está tendo muito debate sobre a questão do aborto. Não é possível ser cristão e defender o aborto. Você tem que escolher. Ah, não, mas o pensamento progressista diante dos males humanos, isso não existe. Não há males menor. Se tirou a vida, tirou a vida. A morte é sempre o pior. Houve um debate muito acirrado. Ah, mas é melhor morrer o bebê do que morrer uma criança. Por quê? O bebê não é um ser humano? Não é uma vida criada por Deus, a sua imagem e semelhança? Então os crentes estão meio perdidos. Os valores defendidos ao longo do tempo da história da igreja, pelos patriarcas, as pessoas não, por causa da mídia. E nós vivemos como vítimas de manipulação de informação. As coisas surgem exatamente no momento que a sociedade está vulnerável, que a sociedade está assustada com a pandemia, e valores cristãos que sempre foram debatidos estão sendo fragilizados para mostrar para a sociedade que o problema do mundo são os crentes. Apocalipse, as duas testemunhas, que serão mortas em praça pública. Haverá um momento em que a tribulação se intensificará para que o homem da iniquidade se manifeste, que precisa mostrar ao mundo que o problema são os cristãos. A herança judaico-cristã está sendo perseguida, e é isso que nós temos que entender. Desde o fechamento das igrejas, as proibições, o exercício de autoridade, o esfriamento em massa, muitos crentes não vão mais voltar para a igreja. Muita gente já perdeu a referência, muitos sequer tiveram, porque tinha muita gente também que era só religiosidade. Irmãos, nós estamos diante de valores que Deus estabeleceu nas Escrituras. Então a lei é boa porque ela protege a vida. A lei é boa porque protege a família. Não adulterarás. É a proteção à família. Vejam, protege a propriedade, não cobiçarás, não furtarás. Valor de propriedade, o que é seu eu não posso tomar para mim, eu não posso roubá-lo, eu não posso furtar. Deus está protegendo, protege a religião verdadeira. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor em vão, não farás imagem de escultura. Os mandamentos, eles servem para proteger a vida, a família, a propriedade e a verdadeira religião, que são os valores cristãos, que são os valores conservadores, que conservam a sociedade possível de ser convivida. Ou vocês acham que o que mantém a sociedade é o Supremo Tribunal Federal? Como diz o ex-presidente, nós somos editores de uma nação. Não é. Que aqueles que ocupam os cargos lá em cima, desde o Supremo, a liderança de estados, a municípios, não se enganem, prefeitos, eles têm seus valores religiosos, suas ideologias, e eles colocam em prática. Porque todo ser humano é movido pelos seus pressupostos. Você tem. Você pode estar me ouvindo, concordando ou discordando de algumas coisas. Por quê? Porque você tem valores na sua mente e no seu coração. Que vem da sua família, que vem da igreja que você pertenceu, da religião que você tem talvez desde a infância, do que você tem visto na televisão, das pessoas que convivem com você e o que elas ensinam. E é exatamente isso que os judeus estão fazendo. Estão combatendo o evangelho, querendo voltar à observância da lei. E Paulo está mostrando que a lei tem como objetivo avultar o pecado. Agora no verso 13. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, ele operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado mostra a sua malignidade, o pecado mostra a sua força quando ele faz uso de uma coisa boa, que é a lei de Deus, para me matar. Então, para que se mostrasse pecado, ele operou a morte pelo bem. Você já assistiu a cena de pessoas sendo executadas
aqueles que são condenados à morte, né, em países que têm pena de morte, como por exemplo nos Estados Unidos. Eu estava vendo uma imagem de uma pessoa que estava sendo morta por injeção letal, né? Aí você vê lá, tem toda uma sala preparada, a pessoa está em pânico, aí o braço dela é amarrado, né, é preso, aí vem lá um médico, tem uma outra sala, aí eles têm um batimento cardíaco para ver, né, como que está a pessoa, e ficam ali representantes jurídicos, policiais, né, não sei se são promotores, não sei o que. Aí tem lá as pessoas representando tudo que está sendo feito, e entra lá, então depois eles começam a aplicar, né, um profissional da área de saúde aplica a injeção, e aí você vê lá o condenado morrendo. A ciência que desenvolveu aquela injeção, os mecanismos todos, é boa. A ciência é uma dádiva de Deus. A mesma ciência que produz medicamentos que salvam vidas. É a mesma ciência que produziu uma injeção que levou a óbito um condenado. Então, o que aconteceu? Aquele homem que estava sendo executado, ele infringiu uma lei daquela nação, né? Eu não sei exatamente qual a lei, mas ele foi condenado à morte porque ele desobedeceu a lei. Então, a lei, que era uma coisa boa, ela se transformou para ele algo que o condenou à morte. Então, essa é a questão a que Paulo se refere. A lei é boa, mas o pecado que desperta esse desejo de desobedecer traz a morte. Então, o problema não é a lei, o problema somos nós. E aí ele vai fazer várias confissões, ao verso 14. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele está lembrando da queda de Adão. A lei é espiritual. O que Deus requer é correto, mas o problema sou eu. Eu sou vendido sob o pecado. Eu nasci como escravo do pecado. Então eu não consigo obedecer à lei porque eu não tenho liberdade. O meu arbítrio, a minha capacidade de decisão é escravizado. Martinho Lutero escreveu um livro chamado Nascido Escravo. Eu tenho desejos pecaminosos, que só os desejos já me fazem quebrar a lei. Porque a lei é boa, mas eu sou mau, eu não sou correto. Então, a lei, que é uma coisa boa, se torna um instrumento do pecado para que eu seja levado à morte. Aí o verso 15 e o 16. No 15 ele diz, pois o que quero, isso não faço. Aí no 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então ele reconhece que há uma luta dentro dele, entre fazer o que é certo e fazer o que se deseja. Vejam, todos nós temos responsabilidades. Deus é soberano, mas nós temos responsabilidades diante das decisões. O maior paradoxo da vida cristã é viver entre dois mundos. Nós vivemos nesse mundo presente, que está sob o poder do pecado, mas nós vivemos também como novas criaturas. Então nós estamos vivendo na perspectiva de eternidade, de um novo céu e uma nova terra, onde o pecado não mais existirá. Esse é o grande desafio da vida cristã. É saber que existe o certo e existe o que o coração deseja. Existe ao que Deus ordena, seus preceitos e sua vontade, e a minha natureza tendenciosa à prática do pecado. E toda vez que a gente quer pecar, eu estava comentando com o irmão Alex, a nossa mente prega peças em nós. Nós sempre vamos encontrar uma justificativa para o nosso pecado. A sabotagem espiritual. Toda vez que a gente deixa de fazer o que é certo, por exemplo, nós não oramos como deveríamos. E a gente fica assim, mas também a minha vida é muito corrida. Mentira, nós não oramos porque nós somos preguiçosos. É a realidade. Mas nós não estudamos as escrituras como nós deveríamos. Mas eu tenho dificuldade para entender, eu tenho... Mentira, nós não temos, nós aprendemos o que a gente quer aprender. Porque quando a gente vai para o trabalho, na empresa, ele diz, você tem que aprender isso, senão você vai ser demitido. A gente corre atrás, faz curso, mantém o emprego. Precisa aprender uma coisa nova para ganhar dinheiro e se manter. A gente aprende. É porque nós sabotamos. Quando nós queremos uma coisa, a gente sabe que faz.
Não é assim? Porque são prioridades para nós. Acontece que na vida espiritual nós não priorizamos. Nós ouvimos e até reverenciamos em alguns aspectos, mas no fundo do coração nós nem sempre tememos a Deus de verdade. Porque parece que a nossa mente está dizendo assim, não vai ter juízo. Ou se tiver o juízo final, Deus vai ser bonzinho comigo. Irmãos, Deus não é parcial. Vejam, nós estamos vivendo uma geração que ignora as realidades bíblicas. Quantas pessoas que trocam a convivência da comunidade, o comprometimento com a vida cristã para uma vida sem qualquer propósito ou um despropósito. Olha o número de pessoas que vivem um ateísmo cristão. Confessam, mas no coração não creem, porque se amoldaram à realidade e à perspectiva deste mundo. Aí o verso 17 e 18. 17 ele diz, o pecado habita em mim. E no 18, não consigo realizar o bem. O pecado se tornou um habitante. Ele se estabeleceu. Como se alguém que recebe um estranho na sua casa. E a pessoa diz assim, olha, eu vou passar aqui alguns dias. E depois não vai mais embora. Esse estranho entrou na sua casa. E agora ele está cerceando sua liberdade. Está coagindo a sua vontade. E esse estranho começa a tirar sua liberdade dentro da sua própria casa. Ele habita com você. E você não tem mais privacidade, não tem mais liberdade, não consegue mais fazer as coisas, porque tem alguém lá com você, morando. Ele se estabeleceu, ele decidiu habitar na sua casa. Ele diz assim, o pecado habita em mim de maneira que eu não consigo mais realizar o bem. É como se alguém falasse, não consigo mais viver em paz dentro de casa, porque tem um estranho lá. Eu não consigo mais fazer a minha rotina, eu não consigo mais tomar meu banho, tomar meu café da manhã com liberdade, porque tem alguém habitando comigo e o pecado não me deixa fazer o que é certo. Paulo está dizendo, eu tenho vontade de orar, eu tenho vontade de obedecer a Deus, mas o pecado que habita em mim é uma luta, ele não deixa. Essa é ou não é a nossa realidade? Nós sabemos o que é certo. Às vezes a gente ouve a pregação e fica assim, não, quando eu sair desse culto, a minha vida nunca mais será a mesma. Mas parece que pisou na calçada, acabou a pregação, desapareceu da mente. E a gente acorda de manhã e não ora, vai trabalhar, faz as coisas tudo atropelado, sem Deus, em nada, em absolutamente nada. E vai levando a vida, é um estresse, agonia, depressão, insônia, preocupação. Entra ano, sai ano, entra década, sai década, e você olha para trás e fala assim, não mudei nada. Do mesmo jeito. Por quê? Porque você não consegue vencer esse mal que habita. Ele não te deixa realizar o bem. Aí no verso 19 e 20, no 19, não faço o bem que quero. Eu tenho o desejo, mas eu não faço. E no 20, e se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ora, então se eu não consigo obedecer, é por causa do pecado que habita em mim. Então a lei avultou mais ainda esse pecado. A lei mostrou que é impossível que eu a cumpra. A lei veio não para me salvar. Ela é uma coisa boa, mas ela não veio para me salvar. A lei veio para mostrar que eu preciso de um Salvador. É isso que Paulo está falando para os judeus. Vocês não serão salvos pela lei. Ninguém aqui será salvo pelas obras. Ninguém será salvo como no filme do Alto da Compadecida. Ah, ele errou, mas ele era um bom padeiro. O Chicó, ele fazia trapaças, ele mentia, mas veja, ele era uma pessoa boa, uma pessoa generosa. O padre era corrupto, roubava, mas tinha momento que o padre dava atenção, né? Fez até o sepultamento do cachorrinho. Lembra do filme? Não tem isso. Não haverá Nossa Senhora do lado de Jesus fazendo defesa dos condenados, como no filme. Porque ninguém é salvo por méritos. A lei nos condena, a lei diz que nós somos dignos do inferno, é isso que vai ser apontado aqui. Verso 21. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então existe uma lei que domina a vontade humana. Existe uma força que tenta me impedir de fazer aquilo que é certo. Vejam, então ninguém é bonzinho. Não brinque com o seu coração. Tem gente que abusa, né? É como um homem que no trabalho começa a ter amizades com uma mulher, um homem casado, e ele acha que nunca vai acontecer nada demais. E ele vai levando adiante aquela amizade, fica com brincadeiras, o resultado, adultério. Porque quando a gente fica sabendo que um adultério ocorreu, uma fragmentação da família, a separação dos cônjuges, isso não acontece de uma hora para outra. É um processo que dá início muito antes. Muito antes. E eu já ouvi vários relatos do homem que ia trabalhar, estava estressado, preocupado, e de repente uma moça que lá no emprego falava: "Mas você está diferente hoje." O que vem na cabeça? Bom, minha mulher não percebe isso, mas a moça que trabalha comigo percebe. O que está acontecendo? Problema dentro de casa. Mas a sua esposa também deveria te ajudar, né? Você deveria te compreender. Aí o homem já, essa daqui me compreende, a minha esposa não me entende. Passa-se alguns dias, recebe a ligação no celular. Atende ou não atende? Decidiu atender. Oi. Aí já tem mais um registro. Começou a falar pelo telefone. Resultado? Motel. As coisas não acontecem assim. Paulo está dizendo que há um pecado operando e que nós temos que lutar contra esses desejos. A vida cristã é uma batalha constante. Não é fácil. Às vezes a gente vê aí esses movimentos do evangelicalismo como se a vida cristã fosse tão fácil, né? Tão agradável, tão romântica. Crente sofre. Sofre porque luta contra o pecado, sofre porque é perseguido por causa da verdade, sofre porque tem que lidar com a possibilidade da morte, do envelhecimento, das doenças, da tristeza, da angústia, da solidão. Sofre porque vida disciplinada não é fácil. Não é fácil. Então, se alguém quer vida boa, vida fácil, vida tranquila, o cristianismo não é o melhor caminho. O cristianismo requer renúncia, abnegação e muita força de vontade. Verso 22 e 23. Segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus, é o que ele vai dizer no 22. Então, o homem interior, Paulo está dizendo, olha, eu entendo espiritualmente a palavra, eu tenho prazer na lei de Deus, mas, verso 23, vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Os membros aqui são as faculdades mentais. Mesmo compreendendo a lei de Deus, a minha mente me faz propostas de ter outras maneiras de se viver. Então há uma luta. Mas será que precisa ser assim mesmo? Será que Deus exige tudo isso mesmo? Será que não tem como arrumar um jeitinho? E assim as pessoas vão levando, protelando, empurrando e sem mudança de vida. O resultado, ou a resolução final, está no verso 24. É a confissão mais clara do apóstolo Paulo com referência a todos nós. Miserável homem que eu sou. Que miserável homem que eu sou. Sabendo do que é certo, não consigo fazer. Sabendo do que Deus requer, eu não consigo obedecer. Como eu sou miserável. Como um dependente químico, né? Que tenta sair da dependência e ele vai para a casa de recuperação e ele fica 1 ano, 2 anos. Quando ele volta para ressocialização, ele vê as drogas, ele cai nas drogas de novo e ele diz assim, eu sou uma desgraça mesmo. Mas não é possível. Tudo de novo. No fundo do poço. É impossibilitado diante daquela nova realidade. Há uma dependência, sabe, que agoniza, não tinha que fazer isso tudo de novo. Um ciclo vicioso do pecado. Assim é o nosso coração. Não faça isso e a gente vai e faz. Não fale isso,
A gente fala de novo. Olha, não levante falso testemunho e a gente está lá falando. Não cobice a mulher e está lá. Não cobice o carro. Alguém compartilha uma bênção. Olha, consegui comprar a casa. E ao invés de você ficar feliz, você, nossa, eu não tenho uma casa assim. Ao invés de se agradar, de ficar feliz, o coração vai produzindo aquele tipo de sentimento. E é um ciclo, é um ciclo. E a resposta de Paulo, eu sou miserável. Um homem miserável. Não consigo fazer o que é certo. E aí ele levanta uma pergunta: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Como eu vou me ver livre? Há quem diga aqui que é uma referência à necroforia, que era uma prática, mas não há provas disso, de que os gregos faziam. Uma pessoa acusada de um assassinato era amarrado ao corpo do falecido, e até que esse corpo entrava em putrefação, né? E aí causava infecções no condenado e ele morria também, era o corpo da morte. Já imaginou alguém ser condenado a ser amarrado a um defunto? Paulo, é como se ele estivesse dizendo assim, tem um homem morto, o velho homem, ele está preso a mim. E enquanto eu estou aqui nessa jornada da vida cristã, esse homem que olhava para a lei e que era condenado e morto, ele está em mim. E ele fica, eu sou miserável porque esse homem está preso em mim. Aí ele levanta uma pergunta. Irmãos, isso aqui é fundamental. Só é crente de verdade quem reconhece essa afirmação e faz essa pergunta. Se você nunca reconheceu que você era um miserável, então você não se converteu. Se alguém disser assim, não, eu vim para a igreja, mas eu era uma pessoa boa. Não, você não entendeu o evangelho. Não existe pessoa boa. Somos miseráveis. É isso que Paulo está dizendo. Só se converte de verdade quem diz assim, eu sou um miserável. E aí faz aqui esse pedido, essa petição. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí quem passa por esse processo recebe a resposta do versículo 25, que é o que Paulo vai falar daqui em diante sobre a vida no Espírito. E ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Se eu entendo a Deus, revelado através da lei, como Deus requer que eu viva, mas eu não consigo viver a lei por causa do pecado que habita em mim, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo cumpriu a lei e o Espírito Santo aplica esses méritos e me justifica. É por isso que Deus não está mais como nosso inimigo. É por isso que Deus não está mais irado conosco. É por isso que agora nós somos guiados pelo Espírito. É por isso que no capítulo 8, no verso 1, começa dizendo assim, portanto, lembrando do capítulo 7. Tudo aquilo que eu disse no capítulo 7, vocês entenderam? Sim, entendemos. Portanto, ou seja, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Mas isso aqui são cenas do próximo capítulo, do capítulo 8. Que Deus nos guarde, que Deus sempre nos dê essa consciência de que nós, sem Jesus, somos miseráveis. E eu concluo, irmãos, com 4 observações importantes e esclarecedoras. Primeiro, a lei não pode salvar. Não que ela seja incapaz, a lei não é incapaz, mas nós somos incapazes de cumpri-la. Então a lei não pode nos salvar nesse sentido. Segundo, a lei é santa, justa e boa, mas ela despertou o pecado em nós, que a usou para nos matar. O problema não é a lei, de novo, ela é boa, ela é perfeita, mas nós somos pecadores. Terceiro, existe uma luta entre o nosso homem interior espiritual e as paixões que habitam na nossa carne e que tentam nos dominar. Existe uma luta. Não se esqueça disso. Não pense com o passar do tempo, isso vai amenizando. Ao contrário. Eu participei uma vez de um estudo de homens ao máximo, né? E aí no finalzinho fazia um grupo de 4 ou 5 pessoas e era um momento de confessar pecados. E no grupo tinha um senhor, um homem muito culto, bem-sucedido, um homem envolvido com o setor empresarial da cidade, político. Eu sei disso porque ele falou no grupo.
E eu tinha para mim que se alguém naquele grupo sofreria com problemas sexuais, seriam os mais jovens. E de fato, praticamente todos os homens, o problema era sempre na área ou pornografia, erotismo, era sempre envolvendo essa área. Mas aquele homem, quando abriu o coração, eu confesso que eu fiquei impressionado. Ele disse assim: meus irmãos, orem por mim. Eu tenho uma esposa muito distinta, digna, uma mulher de Deus, uma família maravilhosa, uma vida muito bem estabilizada. Mas eu tenho uma paixão incontrolável pela minha secretária. Eu fiquei impressionado. Então, irmãos, não brinque com o coração. O coração prega peças em nós. É muito perigoso. A vida cristã exige muito da gente. Às vezes a gente assiste filme, escuta música, e a gente não tem noção do que aquelas coisas vão produzindo em nós. E às vezes as pessoas se afastam da comunhão cristã, deixam de participar da igreja, de serem advertidos, admoestados, e o resultado é uma vida sem freios. Entram em relacionamentos desequilibrados, ficam presos a vícios, ciclos que não terminam nunca e acabam, como Paulo disse, miserável homem que sou. Quarta e última observação: aquele que reconhece sua miserabilidade e confessa a Cristo como Salvador é definitivamente liberto da escravidão do pecado e nenhuma condenação há mais sobre nós. Então nós somos desse grupo aqui. Não há mais condenação sobre nós, porque nós confessamos os pecados, nos arrependemos e Deus nos deu um coração contrito. Essa é a devoção cristã. Amém? Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé. Soberano Deus e Pai eterno, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Estamos vivendo em um tempo difícil, desafiador, para a igreja no mundo todo, mas nós sabemos que o Senhor está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos esperança no nosso coração, os nossos olhos estão na eternidade, nós aguardamos a vinda de Cristo, nós aguardamos o Senhor vir buscar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja. Mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos de graça, nós precisamos de força para vencer as tentações, para vencer o poder do pecado, para termos uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, para testemunharmos da Tua palavra, para sermos sal e luz. Por isso nós oramos e pedimos a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.